Comandante-Geral da PRM orientou as autoridades policiais a evitarem paragens e fiscalizações desnecessárias durante a quadra festiva. Ministro da Defesa Nacional diz que a Renamo deve parar de reclamar e passar a colaborar no processo de desmilitarização e integração de seus homens. Campanha eleitoral na República Democrática do Congo marcada por cenas de violência. Muito boa noite e seja bem-vindo. O comandante-geral da PRM orientou hoje as autoridades policiais a evitarem paragens e fiscalizações desnecessárias durante a quadra festiva, de modo a garantir que os turistas nacionais, estrangeiros e outros moçambicanos, de um modo geral, cheguem aos seus destinos o mais rápido possível. A informação foi revelada esta quinta-feira pelo chefe do Departamento de Relações Públicas e porta-voz do Serviço Nacional de Imigração, Celestino Mazzini, que revelou algumas medidas tomadas para garantir um atendimento célere aos viajantes que pretendem entrar ou sair do país. O Serviço Nacional de Imigração, primeiro, estima que passarão pelas fronteiras nacionais cerca de 803.900 viajantes, contra 703.828 de igual período do ano anterior. E por causa deste aumento do movimento migratório, o Serviço Nacional de Imigração preparou algumas ações com vista a criar maior comodidade e celeridade no processo de atendimento dos passageiros nos postos de travessia. Essas ações passam exatamente pela extensão de hora de funcionamento em certos postos de travessia. Como é sabido, o posto de travessia de Direção Garcia começa a funcionar 24 horas a partir de hoje. Por sua vez, Osvaldo Correia, que falava em nome das alfândegas, disse esperar um aumento significativo da entrada de viaturas nesta época festiva. Para este ano, nós tivemos, para o ano passado, tivemos durante a operação perto de 140 mil viaturas. E para este ano nós esperamos que pelo menos 150 mil viaturas vão passar pelas fronteiras deste nosso grande Moçambique. As ações logísticas estão acauteladas, como viram na demonstração da parada que aconteceu nesta semana de lançamento da operação aqui no quilômetro 4. O efetivo está preparado, está pronto para a operação que vai agora de 13 de dezembro a 11 de janeiro. E as 24 horas arrancaram hoje a 13 de dezembro. Estamos preparados. Para esta quadra festiva, prevê-se que o movimento de entrada já atinja o seu pico entre os dias 22 a 28 de dezembro corrente e de saídas entre os dias 2 a 4 de janeiro de 2019. Foi notória a troca de matérias, a que acabamos de acompanhar, dá conta de que a partir de hoje até o próximo dia 11, a fronteira de Ressano Garcia passa a funcionar 24 horas por dia. O Serviço Nacional de Imigração espera a entrada de mais de 800 mil viajantes de várias nacionalidades contra cerca de 700 mil pessoas que entraram no ano passado durante a quadra festiva. Agora sim, o comandante-geral da PRM orientou hoje as autoridades policiais a evitarem paragens e fiscalizações desnecessárias durante a quadra festiva, de modo a garantir que os turistas nacionais, estrangeiros e os moçambicanos, de um modo geral, cheguem aos seus destinos o mais rápido possível. O objetivo principal é garantir. Bernardino Rafael falava durante a cerimônia de lançamento oficial da Operação Buerani, que significa Bem-vindos em Língua Local 2018-2019, que visa essencialmente garantir a ordem e segurança públicas nas fronteiras e estradas nacionais durante a quadra festiva que se avizinha. A livre circulação de pessoas e bens no território nacional, nas nossas rodovias, reduza significativamente as paragens desnecessárias para os turistas. Queremos flexibilizar que os turistas cheguem ao seu destino sem que tenham sido abordados 50 vezes nas nossas rodovias. Só podemos parar turistas, bem como moçambicanos que estão a viajar para diversos pontos do nosso país, no caso de extrema necessidade.
eles têm direito de livre circulação. Para a efetivação desse objetivo, o comandante revelou que foram alocados mais meios de fiscalização. Os nossos colegas da Polícia de Trânsito têm meios, colocamos os meios para patrulha com vista a controlar apenas as nossas rodovias, abordar aqueles indivíduos ou motoristas nacionais e estrangeiros que possam estar a conduzir, a exceder a velocidade, aqueles que estão em confrontação com a lei, conduzindo quando consumiram o álcool. Ali interceptamos e não colocamos as paragens, postos de fiscalização. Para isso, nós teremos postos definidos previamente importantes, de acordo com a posição estratégica e de acordo com a análise da situação operativa no terreno. Por outro lado, o comandante-geral apelou à não intimidação dos viajantes com destaque para os mineiros, tendo em seguida orientado as forças policiais a abandonarem atos de corrupção e convidou os cidadãos a denunciarem todos os comportamentos desviantes das autoridades. O custo de vida em Moçambique registrou um agravamento em novembro, face ao mês anterior. Neste período, a cidade de Nampula foi a mais cara do país, indica o Instituto Nacional de Estatística. Com a quadra festiva porta, os preços dos principais produtos básicos começam a registrar subida nas principais cidades moçambicanas. Depois de um comportamento de desaceleração ao longo dos primeiros 10 meses deste ano, novembro mostrou uma tendência contrária nos preços. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, no mês passado os preços registraram uma subida de 0,27%, mais 20 pontos percentuais em relação a outubro. Desagregando a inflação mensal por produto, destaca-se a subida dos preços do tomate, de peixe fresco, das refeições fora de casa, do coco, do detergente em pó e do arroz, que em conjunto concorreram para uma contribuição no total da inflação mensal de cerca de 0,30 pontos percentuais positivos. Já o custo de vida por cidade, o Instituto Nacional de Estatística refere que Nampula foi a mais cara do país, seguida de Beira e Maputo. Em termos acumulados, ou seja, de janeiro a novembro deste ano, o país registrou uma subida de preços na ordem de 3,14%, abaixo dos 4,5% do igual período de 2017. O Ministro da Defesa Nacional diz que a nomeação interina dos homens da Renamo para cargos de chefia não significa que os mesmos não sejam oficiais. Atanásio Tumuki defende que a Renamo deve parar de reclamar e passar a colaborar no processo de desmilitarização e integração dos seus homens. Faz parte da matéria das negociações. Na tarde de quarta-feira, a Renamo chamou a imprensa para protestar contra a nomeação interina de 3 oficiais do partido para cargos de chefia no Ministério da Defesa Nacional, alegando que o acordo alcançado só prevê nomeações efetivas. Um dia depois, o ministro da Defesa reagiu afirmando que a reclamação não tem fundamento. Não é andar a perguntar por que é interino, porque isto não é nada. Eles são oficiais, vocês aqui nem podem descobrir se são de Renamo ou não. Estamos a falar isso porque vocês estão nos exigir. Aliás, Atanásio Tumuki diz que a Renamo devia se pronunciar em relação ao processo de desmilitarização e reintegração dos seus homens e não em questões insignificantes. Os outros podem falar, é normal, cada um pode falar aquilo que entender, pode inventar. E se fosse melhor, devia dizer que hoje está a lista dos polícias está aqui. Essa seria a melhor coisa. Se nós já entregamos 14 nomes e o governo, o presidente da República, não estão a dar conta do recado, como é que se pode exigir que se entreguem outros nomes? Apesar da reclamação da direção do partido, os oficiais da Renamo nomeados internamente sentem-se confortáveis com as novas funções. Eu disse que eu não sou político, eu sou militar. Está conformado? Pode ser. Eu, como militar, sou. Mas se formos a ver, os estatutos não prevêem a nomeação interina. Mas eu disse que eu não sou político, eu sou militar. A mudança de funções para militar é para cumprir outras missões. Qual é a
assume agora o cargo de... Agora sou brigadeiro, depois que eu era o assessor jurídico, depois agora que sou brigadeiro. Pronto, eu sinto isso como tantas vezes ao longo da minha carreira fui mudando de tarefas. Ainda nesta quinta-feira, o ministro da Defesa Nacional conferiu posse a novos quadros do Ministério, a quem exortou a fazerem de tudo para a defesa da integridade territorial e da soberania do país. Manuel de Araújo diz que não vai pagar salários à Assembleia Municipal se não realizarem sessão para aprovar o orçamento retificativo. De Araújo diz que não vai ceder às chantagens políticas e que os membros do MDM estão a ser ingratos. Manuel de Araújo já reagiu ao não pagamento dos 3 meses de salários em atraso dos membros da Assembleia Municipal de Climane. De Araújo é claro e direto. Não vai pagar enquanto os membros da Assembleia Municipal não realizarem a sessão para aprovar o orçamento retificativo. A lei é clara. O Conselho Municipal da cidade de Climane, como qualquer outro Conselho Municipal, e mesmo o Governo da República de Moçambique, tem a prerrogativa de apresentar, querendo, 2 orçamentos retificativos. E nós submetemos a proposta, só que essa proposta não sai por quê? Porque a Assembleia Municipal diz que não pode realizar sessões porque não reconhece este presidente. Nós respeitamos. Mas agora, o que eu acho estranho é que eles não reconheçam, mas ao mesmo tempo querem que esse presidente assine cheques. Como é que eu vou assinar cheques se eles não reconhecem? Hoje é dia 13. Se a Assembleia Municipal decidir reunir-se amanhã, aprovar o orçamento retificativo, no dia seguinte eles têm os seus salários nas contas. Porque aí eu estarei coberto pela lei. É uma questão de legalidade. Manuel de Araújo vai mais longe ao afirmar que não vai ceder às chantagens políticas. A não ser que a senhora ministra faça um despacho e que diga que eu possa violar a lei. Se ela me autorizar a violar a lei, ótimo. Porque amanhã, quando vier o Tribunal Administrativo, eu vou pegar a carta da ministra e vou dizer que eu fui autorizado. Contudo, como sabe, o Estado de Direito Democrático diz que, mesmo que haja uma ordem que seja ilegal, existe o direito à resistência, ou seja, nenhum funcionário é obrigado a cumprir ordens ilegais. Só a realização da sessão para aprovação do orçamento retificativo pode garantir o pagamento de salários a um total de 22 membros da Assembleia Municipal de Climane. A Assembleia Municipal da Beira aprovou a proposta do Plano Econômico e Social do Orçamento Autárquico para 2019, avaliado em pouco mais de 1.000 milhões de meticais. O setor de infraestruturas que irá consumir mais dinheiro. A Assembleia Municipal da Beira, que está reunida desde esta quarta-feira em 5ª sessão ordinária, por sinal a última do presente mandato, aprovou a proposta do Plano Econômico e Social do Orçamento Autárquico para 2019, submetido pelo Executivo de David Semango, avaliado em mais de 1.000 milhões. O setor das estradas e de produção costeira e que irão consumir maior parte do valor. Este orçamento supera em mais de 96 milhões o de 2018. Nós incluímos nesse orçamento valores não transferidos, valor não transferido até este momento. Como se pode ver, estamos em dezembro, mas ainda não recebemos valor correspondente aos últimos 4 meses. Refiro-me a valores do FIA, que devia ter sido já enviado à autarquia, o valor de FCA e o valor de fundo de estrada. Portanto, por isso o nosso orçamento acabou subindo muito. A bancada do MDM, que constitui a maioria na Assembleia Municipal da Beira, explica por que votou a favor deste orçamento. Por entender que o documento tem como principais objetivos demonstrar as atividades que o Executivo Autárquico da Beira pretende realizar no ano 2019, tendo em conta a sua capacidade de arrecadação de receitas e regrar a atuação do poder público autárquico, de forma a prevenir excessos e arbitrariedades, que poderiam frustrar aquilo que constituem os interesses dos cidadãos beirenses. A Frelimo votou contra a referida proposta. O Conselho Autárquico não conseguiu nos explicar com exatidão os números reportados nas tabelas Planos de Atividades 2019, Gestão por Resultados
que relata a existência de 1.321 funcionários e a tabela de distribuição do pessoal ativo por setores, por funções e carreira profissional, onde constata-se 2.613 funcionários, mostrando existir ainda trabalhadores fantasmas. Ainda no primeiro dia da presente sessão, a Assembleia Municipal da Beira aprovou um novo imposto pessoal autárquico que passa de 20 meticais para 140 meticais. Se formos a comparar o município da Beira, que é do nível B, com outro município da Matora também, que o município da Matora está a cobrar 260 meticais a esse imposto. Portanto, aqui não houve nenhuma agravação. O que houve é o cumprimento da lei. A sessão, que deverá terminar nesta sexta-feira, irá ainda debater a revisão das taxas autárquicas e a proposta do regulamento do Estado Municipal da Beira. Passamos a esta altura a ler na íntegra a declaração do embaixador da Suíça que esteve reunido, portanto, em Gorongosa com o presidente do Grupo de Contacto. No dia 13 de dezembro, em Gorongosa, o presidente do Grupo de Contacto e o embaixador da Suíça, Mirko Manzoni, co-presidente do Grupo de Contacto e o embaixador dos Estados Unidos, Dean Pittman, juntamente com os membros do Grupo de Contacto, o embaixador da União Europeia, António Sanchez Benedito Gaspar, e o alto comissário do Botsuana, Gopi Pitso, tiveram o prazer de se encontrar com o general Ossufo Momade, coordenador interino da RENAMO, e a sua equipa em Gorongosa. Foi uma oportunidade para trocar pontos de vista sobre temas de relevo, nomeadamente o processo de paz em curso da DR e as eleições. O Grupo de Contacto ficou satisfeito com o diálogo com a RENAMO e com a confirmação do seu compromisso de manter a paz, a implementação do MOU e do processo de desarmamento, desmobilização e ainda com um processo de reintegração com dignidade, visando o objetivo comum de uma paz definitiva para todos os moçambicanos, que requer boa vontade de ambos os lados. Estamos ainda a ler, a comunidade internacional reconhece que as eleições do próximo ano são parte integrante da manutenção da paz e da democracia, e para esse fim envidará esforços no sentido de trabalhar em estreita colaboração com todas as partes e apoiar o processo. Estamos confiantes, ainda estamos a ler, e aguardamos com expectativa passos positivos demonstráveis que representem avanços de boa-fé no processo de levar o país a uma nova era de desenvolvimento com a inclusão de todos os moçambicanos. O presidente da República, Filipe Nyusi, nomeou através de despacho presidencial Sérgio Natu Kaba para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Moçambique junto da República Federal da Alemanha. Em despacho presidencial separado, o chefe de Estado moçambicano exonerou Sérgio Natu Kaba do cargo de diretor-geral adjunto do Serviço de Informações e Segurança do Estado, SIS. O gabinete da Primeira-Dama promoveu hoje formação sobre saúde no trabalho para gestores de recursos humanos de várias empresas públicas. No fim, Isaura Nyusi exigiu que a sessão fosse repetida nas respectivas empresas para a preservação do considerado capital mais importante. Da Índia veio o fisioterapeuta Muhammad Hussein para dar algumas aulas aos gestores de recursos humanos como os seus trabalhadores podem manter a saúde, mesmo passando muito tempo sentados em frente a um computador. E a fórmula é mesmo a prática de exercícios físicos passíveis de serem feitos sentado. Aliás, até houve espaço para prática no local. Depois dos exercícios, os gestores não demoraram e começaram a esboçar um sorriso, a mostrar um relaxamento. Estou ciente de que neste encontro um relaxamento que a Primeira-Dama considera que todos os trabalhadores merecem sentir. Recomendamos que se faça a devida réplica em todos os locais de trabalho. Aliás, a esposa do Presidente da República diz que estes exercícios vão beneficiar também as empresas. Pois
Com eles, melhoramos a nossa eficiência, prontidão e é assim possível gerar um bom desempenho, rendimentos e qualidade no local de trabalho. A formação é uma iniciativa do Gabinete da Primeira-Dama e contou com a presença das ministras do Trabalho, Emprego e Segurança Social e a do Gênero, Criança e Ação Social. O Banco de Moçambique acaba de reduzir as taxas de juros e esta é uma notícia para acompanhar dentro de instantes. Vamos observar uma curta pausa, voltamos já já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a informação nacional. As marcas de um crime que nunca se apagam das memórias é o título do livro do comandante-geral da PRM a ser lançado na próxima segunda-feira em Maputo. Bernardino Rafael revelou hoje à STV alguns segredos das memórias que quer partilhar com os leitores. A ser lançado em 3 línguas, português, inglês e francês, o atual comandante-geral da polícia tem memórias da sua convivência com o mundo do crime e revela alguns episódios por si assistidos e que lhe marcaram profundamente. Todo crime deixa marca. Todo crime. Quando um cidadão compra o seu carro, quer utilizar com a sua família, e sai da garagem, é roubado o carro. Vocês imaginam que marca deixa nesse cidadão? Que dor traz? Depois foi emprestar um valor no banco, tem que prestar letras, o banco não precisa de saber se o carro foi roubado ou não. Mas vocês imaginam essa marca? Quem pode esquecer esta marca que o crime deixa? Questionado sobre algumas marcas que nunca se apagaram da sua mente, tal como sugere o seu título, Bernardino Rafael fez algumas revelações. Niquinho assassinou o meu colega depois de eu ter falado com ele há 5 minutos. Eu dei instruções, entra naquela porta, está lá ele, acabava de assassinar no Bilene, acabava de assassinar na Macia, acabava de assassinar na Matola, acabava de assassinar na Manhissa, entrou na cidade de Xaxá, criou terror toda a cidade de Xaxá, parou tudo, padarias, pão a queimar, porque entrou Niquinho. Vamos fazer a operação da busca, fomos vítima, os primeiros nós mesmos. Meu colega, Niquinho assassinou meu colega, que eu acabava de falar com ele há 5 minutos. A obra será lançada na próxima segunda-feira na cidade de Maputo. O Banco de Moçambique reduziu a taxa de juro de referência em 75 pontos percentuais, passando para 14,25%. O Banco Central justifica a decisão de reduzir o preço do dinheiro com as perspectivas de manutenção da inflação em dígito. Reunido esta quinta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu igualmente reduzir em 75 pontos base as taxas da Facilidade Permanente de Depósitos e da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez para 11,25% e 17,25% respectivamente. A revisão em baixa da taxa MIMO, que serve de referência para a fixação das taxas de juro pelos bancos comerciais, é fundamentada pelas informações e perspectivas de curto e médio prazos, que confirmam a manutenção da inflação em um dígito, em linha com as projeções anteriores. No comunicado enviado à imprensa, o Banco Central faz notar que as taxas de juro a retalho continuam a reduzir, sendo que a taxa de juro média de crédito para o prazo de 1 ano reduziu de 23,25% em setembro para 22,79% em outubro. A taxa de juro média de depósitos para o prazo de 1 ano reduziu de 12,29% em setembro para 11,50% em outubro. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique volta a reunir no dia 21 de fevereiro de 2019. A partir de janeiro, a banca e outros credores passarão a contar com uma base centralizada de dados sobre informações financeiras de pessoas e empresas.
Quase 3 anos depois da criação da lei que cria o Sistema de Informação de Crédito de Gestão Privada, surge a primeira agência de informação de crédito. Trata-se de um serviço que vai permitir que a banca comercial, as instituições de microfinanças, assim como outros fornecedores de crédito, passem a partilhar dados sobre empréstimos contraídos no mercado nacional. A Compscan basicamente recolhe a base de dados de todo o setor, financeiro e não financeiro, base de dados de crédito, porque nós trabalhamos com base em crédito. Validamos a informação e produzimos relatórios de crédito. Com os dados partilhados, será produzido um relatório que permite que os credores tenham acesso a dados de pessoas que solicitam crédito. Os relatórios de crédito também são importantes para o próprio tomador de crédito, na medida em que possibilita que seja documentado o histórico de bom comportamento dos indivíduos e eles tenham acesso a mais crédito, com a possibilidade de ter os tempos de resposta sobre os créditos solicitados em menos espaço de tempo, o que basicamente motiva ao mercado a solicitar mais créditos. Criada há 24 anos, a Compscan é uma empresa sul-africana que opera em 9 países africanos, incluindo Moçambique. Com o objetivo de garantir que os serviços estejam cada vez mais próximos do cidadão, a ZAP inaugurou ontem, no bairro da Pulana Caniço, em Maputo, mais uma loja. É a primeira loja da ZAP instalada num bairro periférico da cidade de Maputo. A cerimónia de inauguração foi dirigida pelo edil de Maputo, que na ocasião desafiou os gestores da empresa a expandir os serviços para outros distritos municipais. A inauguração de mais uma loja nesta cidade, neste bairro, constitui um motivo de satisfação, pois mais produtos e serviços associados à empresa são levados ao encontro dos clientes, constituindo um ganho em termos de tempo e facilidade de atendimento e, por que não, também de assistência. Já o representante da ZAP disse que a escolha daquela zona deve-se ao fato de não existir nenhuma empresa de telecomunicações no local. Sabemos que é uma zona extremamente estratégica para a nossa empresa. Queremos ser, e porque somos pioneiros em tudo, decidimos ser os primeiros a abrir neste centro comercial. Sabemos que depois de nós muitos virão, mas achamos que o que ficará na retina é sempre que a ZAP foi a primeira empresa a abrir neste shopping. Com a inauguração desta loja, 4 residentes do bairro da Pulana Caniço ganharam emprego formal e os outros já não precisam de deslocar-se até ao centro da cidade para a compra dos serviços da ZAP. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. A capital do país irá registrar uma máxima de 30 graus e uma mínima de 21, 29 de máxima para Xaixai e 22 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 22. No centro do país, 29 graus de máxima para Tete e 23 de mínima. Chimoio, 28 de máxima e 18 de mínima. Beira terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 22, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 24. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 15, ou melhor de 16, 32 de máxima para Pemba e 25 de mínima, 32 graus também de máxima para Nampula e 21 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais, estamos de volta ao jornal. As autoridades moçambicanas confirmaram a morte do ex-ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola. Adão Gaspar Ferreira do Nascimento foi encontrado morto na madrugada de hoje no hotel em que estava hospedado em Maputo. São ainda escassos os detalhes sobre a morte do ex-ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, mas as autoridades moçambicanas confirmaram à STV sobre o ocorrido. Sabe-se apenas que o professor doutor Adão Gaspar Ferreira do Nascimento foi encontrado morto na madrugada de hoje no hotel em que estava hospedado em Maputo. Neste momento, uma equipa do Cernic foi destacada para investigar as circunstâncias da morte do ex-dirigente angolano.
O governo de Angola já emitiu uma nota de condolências e passamos a citar: foi com profunda dor e consternação que o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação recebeu a notícia do falecimento do professor Dr. Adão Gaspar Ferreira do Nascimento, que foi ministro do Ensino Superior de 2012 a 2017, ocorrido na madrugada de hoje, 13 de dezembro. A sua morte repentina enluta não somente os seus familiares e amigos, mas toda a sociedade académica, que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Em nome do coletivo de funcionários deste departamento ministerial, de toda a comunidade académica e em meu nome pessoal, Maria do Rosário Bragança Sambo, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação expressa o mais profundo pesar por este infausto acontecimento. Fim de citação. O país terá fundo para financiamento a projetos do setor industrial. Esta quinta-feira, o Ministério da Indústria e Comércio, Banco Nacional de Investimento e CTA rubricaram um memorando de entendimento para viabilizar a iniciativa. O setor industrial em Moçambique é um dos principais contribuintes no produto interno bruto, com um peso médio na ordem de 9%. Contudo, este ramo da atividade recente da limitação do acesso ao financiamento. É perante esta barreira que esta quinta-feira foi rubricado um memorando de entendimento entre o Ministério da Indústria e Comércio, BNI e CTA, com vista à criação de um fundo até junho do próximo ano. Juntamos-nos para fazer sinergias e juntos mobilizarmos recursos financeiros para a constituição deste fundo. E o BNI, sendo uma instituição financeira, e neste caso Banco de Desenvolvimento e de Investimento do Estado, tem grande responsabilidade nesse processo, porque para além de financiar projetos para os quais tem capacidade de financiar com o seu balanço, tem também a responsabilidade de mobilizar recursos para financiar aqueles projetos que não têm capacidade de financiar. Sem, no entanto, avançar valores, o presidente do Conselho de Administração do BNI apenas adianta que há potenciais financiadores. Os parceiros não posso ainda fazer referência, porque conforme referi no meu discurso, antes da assinatura desse acordo não podíamos avançar com qualquer compromisso com parceiros. Agora, sim, vamos começar a trabalhar com eles e, em devida altura, quando tivermos acordos assinados, podemos divulgar. O setor privado representado pela CTA, que será um dos principais mobilizadores do financiamento, defendeu o maior estímulo às microempresas industriais. A maior parte das nossas unidades industriais são de escala pequena e que a sua produção cresce de forma muito negligenciável, enquanto os respectivos preços crescem mais rápidos, aspectos que podem ferir a nossa competitividade. Estes esforços visam complementar a política e a estratégia do setor industrial 2016-2025. Vamos olhar o mundo. Está cada vez mais violenta a campanha eleitoral na República Democrática do Congo. Em menos de 2 dias, 3 pessoas já morreram em confrontos com a polícia. A campanha eleitoral na República Democrática do Congo vai de mal a pior. Entre terça e quarta-feira, 3 apoiantes da oposição morreram e mais de 40 pessoas ficaram feridas durante um comício do líder da coligação de vários partidos da oposição, Martin Fayulu. A polícia congolesa e grupos de jovens vestidos de camisetas do partido no poder terão tentado impedir que o candidato da oposição fizesse a marcha, tendo disparado balas verdadeiras e lançado pedras para dispersar os manifestantes. Ainda na quarta-feira, 7.000 máquinas de voto foram destruídas pelo incêndio que se suspeita ter sido intencionalmente provocado. Vários partidos da oposição criticam o uso de máquinas de votação, desconfiando que o partido no poder pode facilmente adulterar os resultados. Espera-se que as eleições de 23 de dezembro conduzam pela primeira vez uma transição democrática e pacífica do poder na República Democrática do Congo. O partido ZANU-PF escolheu o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, como candidato para as eleições de 2023. Emmerson Mnangagwa só está há 5 meses no poder como presidente eleito, mas o seu partido ZANU-PF não tem dúvidas de que ele seja o melhor candidato para as eleições presidenciais de 2023. De acordo com o jornal newzimbabwe.com,
A decisão do partido no poder foi unânime após várias consultas interdistritais. Nanganwa venceu as eleições do dia 30 de julho, com apenas 50,8% dos votos contra 43,3% de Nelson Chamisa, principal líder da oposição. Entretanto, mesmo tendo assumido o poder, ainda não houve mudanças na economia do Zimbábue, cuja taxa de desemprego é de 85%. O principal líder da oposição tem desafiado os resultados eleitorais e sugere uma partilha do poder como solução para a crise política. Mas o partido no poder tem recusado este pedido. Informação em modo permanente e análise para acompanhar na STV Notícias no Noite Informativa. Aguardo por si e é o fim do Jornal da Noite.